O belo é o esplendor da ordem. Aristóteles. Guilherme, existe o lado feio de se trabalhar com o belo na beleza? Existe. Me E conta aí. foi doloroso esse Fofocas meu lado. de podcast. Porque, olha que curioso, eu fui fazer mestrado em beleza. Eu fiz um mestrado no Mackenzie e o título da minha dissertação foi A Beleza da Mulher Emancipada. Foi da época que você foi para Stanford, fez a formação em Stanford? Ou... Tudo ao mesmo Tudo ao mesmo tempo, Tá. Para ver se aguentava, se entrava em burnout ou infartava. Olha, além de tudo, de trabalho e estudo, ainda tinha filhos pequenos. Então, eu acho que... eu não sei como você dá conta quando você tem filhos pequenos e ainda investe em estudo e enlouquece de trabalhar. Eu acho que é um período na sua vida que realmente você deve ter ali um sentido mãe que te obriga a se tornar muito produtiva. Eu acho que hoje eu não faria igual. Mas, enfim, eu fiz o meu mestrado sobre beleza e convidei para a mesa, como uma mestre que ia avaliar o trabalho, uma antropóloga que estudava justamente o feminino. E encontrei com ela no estacionamento, um pouquinho antes ali da defesa da dissertação. Ela, nós vamos falar de beleza, então espera que eu vou passar um batom. Passou um batom. E aí eu fiz a defesa da minha dissertação. E eu lembro que uma das questões que eu coloquei ali na minha dissertação é o quanto... se embelezar era importante do ponto de vista de autoestima, de bem-estar. E hoje se fala muito isso, mas antigamente não se falava. 10 anos atrás, isso... existia um estigma em relação ao embelezamento, à busca pelo embelezamento. Hoje tem, mas é menor. E aí, no final da minha defesa, ela levantou e falou: nunca que a minha... empregada, foi o termo que ela usou na época, ela compraria um batom e deixaria de comer. Eu falei, olha, com certeza ela já fez isso. Ela vai comprar o batom, porque o alimento da alma dela é tão importante com o alimento do corpo. Ela se sentir bem com ela mesma. Tá muito além, de repente, dela fazer uma refeição boa. Mesmo porque você estuda mercado e muitas pesquisas comprovam que em algumas crises socioeconômicas no Brasil, a linha de cosméticos, sim, muitas vezes, claro, é afetada como vários outros eixos, mas por vezes tem impactos que não são tão sentidos, claro, a depender do nível da crise. Na verdade, existe o que chamam de índice Batom, que é um indicativo de que, conforme aumenta a crise, aumenta a venda de produtos mais baratos, como, por exemplo, o batom. É fato, é histórico. Por quê? Nas maiores crises, as pessoas compram produtos de beleza menores para melhorar, para se sentirem bem, né? Para trabalhar a autoestima ali num momento em que tudo está sendo um problema. Então, é um porto seguro você olhar no espelho de alguma forma e se sentir bem consigo mesma, né? E por isso que eu acho que o mercado de beleza feminina é tão forte, né? Porque além de toda essa situação que a gente vive de economia, política, a gente tem ainda uma pressão em cima das mulheres muito grande. Então, é uma válvula de escape que sempre funcionou muito bem, né? Aprisiona de algumas formas, mas, por outro lado, também ajuda bastante a se conectar consigo mesmo. E, por acaso, na sua própria jornada, em algum momento, o medo de procurar a sua própria beleza
E a beleza no sentido mais amplo da palavra. Ou seja, como dizia Aristóteles, que citei no começo desse podcast, buscar o máximo da sua ordem. Por alguma vez, o medo do julgamento limitou você a alguma ação? Eu vou te falar de 2 situações. A primeira é que, como jornalista de beleza, que foi o meu início de carreira, eu comecei atuando como jornalista e comecei como editora de beleza. E existia um estigma enorme. Eu nunca fui jornalista, eu sempre fui, ela trabalha com beleza. Tanto que eu acabei migrando muito mais, hoje eu atuo muito mais com beleza do que com jornalismo em si. Mesmo assim, trabalhei na área de comunicação bastante tempo. Então, esse foi um ponto forte, e isso que me levou ao mestrado e a estudar a relação antropológica da mulher com o se cuidar. Mas um outro ponto aí, que não é exatamente um medo, mas é algo que gera um impacto emocional que acaba, né, perdurando na minha vida, é que eu sempre fui a irmã inteligente. Eu tinha uma irmã que era extremamente bonita, ela é extremamente bonita, e por conta dos frequentes elogios que ela recebia em todos os lugares que a gente ia, eu tive que me adequar. Então, eu fui estudar e e sempre brinco, né, que eu era a irmã inteligente, não a irmã bonita. Ela levou essa fama, mas é algo que, de alguma forma, fica preso, acho que a gente sim. A questão de você talvez não ter o mesmo impacto, né, num ambiente social que uma outra pessoa tão próxima como você construiu minha carreira, construiu minhas escolhas, todas as minhas escolhas, eu acho que partiram disso, né? Tanto de estudar, eu sou uma estudante contumaz, hoje eu tenho 2 cursos, vim de um e tenho ainda um agora de noite, e mais o fato de ter investido muito numa carreira, e uma carreira que tem a ver com a beleza e a estética aí no sentido aristotélico do termo, né? Cada um tem a sua beleza, mas se socialmente nós não somos tão belos ao olhar dos outros, aos olhares, né, dos outros, bom, de alguma maneira a gente encontra nisso um ponto positivo para continuar a nossa jornada. E aqui me vem uma seguinte reflexão. Como é que então alguém eu digo muitas vezes geração mais nova, inclusive, que vai estar nos escutando ou nos assistindo, principalmente pela pressão social, que agora não é mais apenas do colégio ou do bairro ou da vila onde nasceu, mas é uma beleza digital, que a todo momento lhe rouba a atenção e lhe coloca uma pressão. Como é que então as pessoas podem fazer para não cair na armadilha da beleza? Eu acho que a gente vive de verdade um mundo cruel. Quando eu estudei essa relação da mulher com o embelezamento, com o cuidado pessoal, eu não avaliava esse impacto tão grande. Eu, inclusive, fui contra um livro, por exemplo, Naomi Watts, que é uma super escritora sobre o tema, e eu discordei totalmente dela naquele momento, mas hoje eu acredito que não. Hoje eu, de verdade, acredito que existe sim um impacto. Ao mesmo tempo, eu acho que, como eu falei agora há pouco, a vida é feita de escolhas e a gente tem que saber fazer as nossas escolhas, e não se deixar levar por aquilo que te faz mal. Não existe uma outra forma de você enfrentar o impacto das redes sociais sobre algumas obrigações, né, de estéticas que existem. A única forma é você desligar, bloquear, não entrar. Uma coisa muito interessante que existe em redes sociais e que pouca gente talvez ainda conheça, ainda esteja em alguns nichos, são muitas mulheres defendendo de uma forma
muito inteligente e elegante, o adverso, o natural, o corpo como ele é, com as suas dobrinhas, com as suas reentrâncias, e não com a perfeição que a gente está acostumado a ver nas melhores influenciadoras, e que na minha época, na área de comunicação, era capa de revista. Você tem que fugir um pouco dessa realidade de capa de revista ou influenciadoras e acompanhar também essas mulheres que propagam a beleza natural, a beleza como ela é, com todas as imperfeições que a gente tem. E aí, só para terminar de pontuar, eu acredito muito, Ricardo, que seja uma questão de hábito. 3 anos atrás, a gente não via uma mulher de 70 anos sem filtro em cinema, em redes sociais, em revista, em lugar nenhum. De 3 anos para cá, a gente tem uma série aí de mulheres acima de 60, 70 anos se expondo sem filtro, se expondo com todas as rugas que elas têm, com as imperfeições de pescoço, e isso vai treinando o nosso olhar. A gente viveu um período de treinamento do olhar muito desgastante. Enganoso também. Enganoso, mas isso está mudando, sim. Eu acredito que que a gente tem um futuro muito interessante para frente por conta de desbravadoras, que são essas artistas que ultrapassaram os 60 anos, modelos que continuam na profissão, e algumas que entraram na profissão porque hoje a gente precisa da representatividade também dessa consumidora 50 a mais. Porque vamos lembrar que depois dos 50 a gente está ativa, a gente está com grana, não estamos pagando faculdade de filho, não estamos tendo que nos preocupar em comprar casa. Então, você vai gastar em bens de consumo. Não faz sentido você, né, ser um anunciante de produto de bens de consumo ou atuar no varejo e não enxergar o potencial consumidor do público 50 a mais. E aí, para isso, você tem que, de novo, ter a representatividade e educar o olhar, né? E saber falar com essas pessoas. E quem melhor do que os 50 a mais para falar com o público 50 a mais? Falando de 50 a mais, se a gente pegar a pirâmide etária na nossa infância, ou que estudamos no colégio, era típica no Brasil de país subdesenvolvido. Brasil, México, Índia, aquela base super larga e o ápice muito estreito. Só que as pessoas pararam de ter tantos filhos como no passado, ou como os nossos avós e pais, que ter 5, 6, 7 era a coisa mais comum. Hoje em dia as pessoas têm 2, 1 ou preferem ter um pet. Consequentemente, aquela base grande da década de 70, 80, ela veio para a meiota, eu digo. O pessoal agora que está com 35, 40, 50, e o mercado está em grande concorrência, porque as pessoas que estavam na rua conosco, você lembra que a gente andava em bando? Criança, a gente andava, o baby boomer, o X e Y, só andava em bando. Hoje em dia estão na idade mais ativa dentro dos seus mercados de trabalho. Por que eu trago essa provocação? Porque essas pessoas chegarão também, muitas delas, saudáveis na terceira geração. Se a expectativa de vida no passado era absurdamente menor, hoje em dia no Brasil já está por volta de 75 anos, né? Mulher um pouco mais 79, homem 72, mas existe aí um grande mercado e as marcas, principalmente da beleza, têm percebido isso. Bom, e aqui eu trago o futuro. Porque quando a gente fala em vendas para esse mercado, a revelação da imperfeição é algo que começa a se tornar agora quase que uma regra e não uma exceção, não apenas uma escassez. Por outro lado, existe uma outra linha de pessoas que defende o seguinte: não, mas pera lá, eu entendo que a capa da Boa Forma, da Marie Claire ou qualquer outra, da Cláudia, não seja mais,
a típica corpão violão ou turbinada ao estilo paniquete do começo dos anos 2000 e lá vai. Mas eu não concordo porque é a mulher com sobrepeso ou homem com sobrepeso, e essa, ou como a propaganda da Calvin Klein, por vezes aborda nessa linha, porque obesidade, de acordo com a OMS, bom, é um tipo de doença. Né? Onde encontrar o equilíbrio? O equilíbrio estará no mercado ou, como isso está tão polarizado, é melhor trazer o seu equilíbrio no posicionamento da sua marca e lá vai. Eu acho que em toda mudança de paradigma, a gente acaba correndo o risco de ir para extremos. Na questão da obesidade, especificamente, eu acho que a gente foi para um extremo. Eu acredito que a gente vai chegar no meio termo, a gente vai dar alguns passos para trás. Ninguém quer propagar que as pessoas têm que ser magérrimas, e a gente sabe que isso é um risco de saúde também. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer que elas sejam obesas, né? A gente pode permitir, e aí eu vou discordar de uma única palavra de tudo que você disse, que você falou imperfeição. Uhum. E não, na verdade, são adequações, porque o nosso olhar enxerga como imperfeição ainda, né? Mas a ruga... A perfeição é relativa, né? Claro, a ruga para uma pessoa que tem mais de 40, 50 anos é natural, não é uma imperfeição. Aí, ó, olha aqui essa cara aqui de maracujá de gaveta aqui, ó. Só que tem gente que é resistente. Então, tem. Por isso que eu digo... Senão os filtros do Instagram não faziam tanto sucesso, já que é uma rede social que parece que ninguém tem mais que 25 anos, gente. Então, mas aí é uma questão de escolha. Eu comecei, em determinado momento, a seguir uma série de pessoas com cabelo branco, principalmente na época da pandemia, né, que estourou a coisa do cabelo branco para mulheres. Então, hoje eu sigo mulheres maravilhosas que falaram, chega, não quero mais... você é escravo da tintura, querendo ou não, eu amo o meu cabelo, mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou cansar de 15... Quando você faz de mês em mês, ok. Quando você passa a fazer de 15 em 15 dias, é pesado, é cansativo. Então, eu admiro essas mulheres e eu procuro seguir para entender as motivações, os sentimentos, os obstáculos que elas têm que passar, e isso em várias outras frentes. E eu acredito que na questão do peso, né, do tamanho da cintura, digamos, é o mesmo ponto. O que é natural? Talvez o natural seja um meio termo entre a obesidade e o que a gente teve aí como padrão nos anos 2000. Uma coisa muito interessante, Ricardo, é que se você pegar a proporção entre quadril e tamanho de cintura de Marilyn Monroe e Gisele Bündchen, a proporção é a mesma. Mas a Marilyn, ela pesava 60 quilos com 1,60 m e pouco. E a Gisele, muito mais alta, pesando 60 e poucos quilos. Então, assim, ela parece muito mais longilínea, mas a proporção entre as partes do corpo é a mesma. E talvez seja isso que a gente tenha que mudar, esse paradigma de proporções entre as próprias partes do corpo. E não saber se a pessoa pesa 60 ou 70. Né? Não saber se ela tem um determinado peso, mas sim se aquele peso é saudável e vai mantê-la jovem por bastante tempo. A gente sabe hoje que um dos maiores ativos que você vai ter na vida são seus músculos. Quanto mais você constrói músculos, maior a chance de você viver uma velhice saudável. E não só fisicamente, mas também mentalmente.
a constituição muscular contribui para o desenvolvimento do cérebro, para a formação de sinapses, né, para a saúde dos neurônios. Então, faz todo sentido a gente continuar investindo nisso e não na obesidade. Agora, precisa ser radical? Não, não precisa ser radical. Qual que é esse meio termo? Agora, vamos falando da parte radical. Tem algumas marcas jogaram em cima da mesa, ao olhar do seu público, uma virada do 8 ao 80. Onde eu quero chegar a isso? E isso não aconteceu apenas no mercado da beleza, mas em outro mercado que você também está inserida, de corpo, alma, né? Que é a própria governança corporativa, onde muitas empresas levantaram bandeiras. Aqui, ó, né? Diversity washing, eu digo board member washing, eu tenho um conselho só para dizer que eu tenho. Eu digo também, eu faço propaganda que eu aceito diferente, mas na cultura corporativa é bem distinto. Eu digo não à rotulagem, mas eu mesmo rotulo, né, os meus produtos de uma maneira bem discriminatória. Essa é a parte feia deste mercado que você percebeu nos últimos anos, ou seja, marcas onde a gente vê que aquilo não está na essência e tentaram fazer uma espécie de lacração apenas para aproveitar esse mercado, mas não está se sustentando. Como é que você tem observado isso dentro da sua expertise, que inclusive é estudar o mercado? Estudar o mercado nada mais é do que ajudar a prever um pouco do futuro. Eu acho que o que você coloca é justamente uma consequência de mercado, tá? A partir do momento em que existe uma pressão para que as empresas se adequem à sustentabilidade ambiental ou social, se adequem a uma visão de equidade, diversidade, é óbvio que o mercado, que as marcas vão reagir. Agora, daí entra essa questão de governança e de compliance para criar fronteiras na gestão para que isso seja real. A gente sabe, Ricardo, que no mercado, diferente de na política, se você errar, você vai sofrer as consequências. Não tem como uma empresa cometer um erro e não pagar por ele ali na frente. A gente teve o caso, por exemplo, da Budweiser, que pegou, né, nos Estados Unidos, a Bud Light pegou um influenciador LGBTQI+, que não tinha nada a ver com o perfil do seu consumidor e simplesmente deixou de vender e teve que tirar a propaganda do ar. A gente sabe que isso acontece. No caso da Bud Light, aconteceu imediatamente. Foi uma repercussão imediata ao lançamento do comercial. Agora, em outros casos, não. Em outros casos, pode demorar mais. E quando a gente está falando em governance washing, né, que é essa tendência a dizer que tem uma governança e não tem, fingir que tem, né? Do mesmo jeito que se finge que tem diversidade, mas, na verdade, quando vai tirar foto, é só homens héteros e brancos na foto, né? Como aconteceu aí num caso nacional. Não adianta você falar, você tem que fazer, né? Então, uma determinada hora, as empresas vão sofrer a consequência. E eu acho que é muito em função disso que eu acabei migrando para a área de conselho de governança. Eu fui bastante tempo consultora, mas a consultoria, ela te deixa muito à parte, muito de lado na questão da tomada de decisão. E quando começou esse boom de conselhos, aliás, eu entrei um pouquinho antes, em 2019, quando começou esse movimento de mais escolas entrando, oferecendo formação de conselho, eu achei que seria um passo além da consultoria, porque me permitiria a mim
um envolvimento maior com a empresa e com a tomada de decisões. Com a cultura corporativa. Com a cultura corporativa, e eu acredito que é verdade. Mas, mesmo assim, o conselheiro consultivo, como é o meu caso, eu não faço conselho de administração, ele ainda tem pouco poder de mudar, de agir dentro da empresa, mas ele tem muito mais poder de falar e ser aceito. O que ele traz de fora, né, que tanto consultor quanto conselheiro trazem muitos elementos de fora, trazem novas realidades de mercado, e aí a empresa que está pagando por aquele serviço tem que ter o compromisso de aceitar aquilo que está sendo falado. E aí você consegue mudar, né, correr menos riscos, pelo menos. Ou pelo menos processar, né? Não quer dizer que ela vai tomar aquela decisão do conselheiro ou da conselheira consultiva, mas pelo menos processar a informação, porque a gente vê muitos conselhos onde são meras formalidades, porque a decisão parece que já é tomada. Ou muitas vezes a própria pauta, que era de um conselho consultivo, acaba virando uma pauta de conselho executivo, vamos dizer assim, operacional. Então, Ricardo, eu acredito bastante, muito mesmo, na introdução de governança em empresas de porte médio e em empresas familiares. Porque eu acredito que no momento em que você está ainda construindo a empresa, você aumenta as oportunidades de que ela se adeque em governança. Eu ouvi hoje uma pessoa falando que não acredita em implantação de governança porque, no final das contas, a empresa sempre tem uma política ali de gestão. Mas eu acho que sim, a gente precisa implantar a governança. Eu acho que tem muita empresa que a política ainda faz parte da cabeça do empreendedor, da cabeça do dono, e ela não é divulgada, ela não está espalhada entre os gestores. E por isso que eu acho que talvez seja mais fácil essa interferência, né, como você falou, em empresas de médio porte que ainda vão crescer. Porque o conselho é isso, é uma oportunidade de construir as bases para que a empresa possa crescer. Eu defendo aí um modelo de conselho que seja ambidestro, que olhe um pouquinho o que já foi feito, que a gestão já colocou em prática, mas olhe 80% do tempo para o futuro, né? Aquele conceito que a gente tinha de um conselheiro, de uma sala de conselheiros com velhinhos assinando balanço, gente, por favor, não façamos mais isso, não é isso que a gente porque quer. A perspectiva do conselheiro consultivo é o de ser um perfil mais visionário do que avaliando o DRE ou o desempenho do CEO, como historicamente foi a composição de um conselho de administração típico. Eu até brinco bastante num conselho que eu tô, que não é um conselho consultivo, é um conselho construtivo. A gente está construindo ali todas as bases da governança, né? Tem uma série de documentos, acordo de sócios, contrato social, acordo de acionistas, regimentos internos que não estão bem estabelecidos. Eles podem até existir, mas eles não trazem uma sustentação para onde a empresa vai. Hoje, tudo tem que ser mais colaborativo. Como consultora e também conselheira consultiva, qual é a pior cena que você presenciou na sua carreira dentro de uma empresa até hoje? Sem citar nomes para o pau não pegar. Olha, eu já vi de tudo. Já vi muita coisa. E o Mas que é o mais dentro desse tudo? Olha, eu vi uma situação de uma empresa que colocou todos os funcionários de uma divisão dentro de uma sala e demitiu todo mundo junto. E na saída da sala, quando as pessoas saíram da sala,
os gestores perceberam que eles tinham mandado embora toda a memória daquela divisão. Não sobrava ninguém para contar a história. Eles ficavam com um departamento inteiro sem uma pessoa que pudesse seguir o trabalho. Mas chefe continuava tendo. Chefe continuava tendo. O chefe não da área, porque o gestor também foi demitido naquele momento. Então, não faz o menor sentido, né? Você por mais que existisse ali um desalinhamento de valores, o que você quer como gestor é a longevidade da empresa. E você não demite um departamento inteiro, porque ele está desalinhado dos seus valores. Você não faz isso. Você está te dando um tiro no pé, você está prejudicando sua própria empresa. Então, essa foi uma situação que me ocorreu agora, que me chama bastante atenção. Com certeza tem outras, mas não lembrei agora para te contar. Gillian, e até chegar nessa carreira, um dos fatos marcantes dentro da sua jornada profissional foi escrever para as maiores mídias do mercado de moda, beleza no Brasil. As principais revistas, você estava lá no passado. O que este mercado, ou escrever para as grandes revistas, que até então não eram digitais, você foi pegando, né, essa transformação para a era digital, mas o que aquilo lhe ensinou? Curioso isso, porque faz pouco tempo eu estava conversando com uma profissional de mercado e ela falou, nossa, mas você viveu um momento muito especial, né? Mais de 20 anos trabalhando com todas as grandes revistas. Algumas aí. Eu trabalhei na Nova, foi a revista que eu trabalhei mais tempo, mas com Cláudia, Marie Claire, tinha na época a Criativa, Corpo a Corpo, Boa Forma, eu escrevi para todas as revistas femininas. Mas o mais legal, Ricardo, é que eu comecei ali num período em que não se escrevia sobre beleza. Quando eu entrei, saí da faculdade e entrei na Editora Abril, a editoria de beleza não tinha 5 anos ainda, talvez 4, 3 anos, e eu fui uma das primeiras jornalistas de beleza do Brasil. Assim, que ano que era isso? Década de 90? 89, 90, 91. Para estar esse começo que você está falando, eu já imaginava que era por aí. E assim, era tudo feito em petit comité. Então, se juntavam ali 3, 4, 6 editoras de beleza, jornalistas que começavam a se especializar nessa área, com os maiores empreendedores de beleza que a gente tinha na época, o Seabra da Natura, o Miguel Klisner do Boticário. A gente sentava em petit comité, ser jornalista com eles. Que vinha nessa época, porque vinha da década de 80, que foi a época com o maior colorido, com a época flashback, né, e época desde John Casablancas, entre vários outros ícones dentro desse mercado, Madonna, Michael Jackson, tudo isso em alta, e onde essa questão da beleza ser trazida para a mídia e a mulher começar a revolucionar o padrão que até então havia, a mulher, inclusive, o poder. Eu me lembro da minha mãe começando a usar calça jeans, porque até a década de 70, 80 não era tão comum. Década de 80, mulheres com cabelo era permanente, né? Aquele mais volumoso. Puxa, uma riqueza essa época que você pegou, fazer parte desse embrião. O que acontecia nessas reuniões? Porque, assim, ninguém tinha ideia que o mercado ia virar essa explosão que hoje é, e a valorização que hoje é. Como é que as pessoas eram vistas naquela maluco beleza? Então, é isso que eu falei, assim, eu nunca fui considerada jornalista, para começo de conversa. Né? E, assim, porque você se dedicou a esse mercado? A um mercado de beleza. E, assim, eu tenho um baita orgulho. Eu acho que hoje, como conselheira,
eu sei fazer uma coisa que é absolutamente necessária em sala de conselho, que é perguntas. E eu exerci, né, isso por mais de 25 anos fazendo jornalismo. Porque deve estar arrumando alguns inimigos, isso, né? Porque tem gente que não gosta. Mas é o papel que você tem Necessário. que fazer, né? Você tem que gerar provocações. Então, trabalhar em revistas, eu acho que me deu, primeiro, né, esse aprendizado de como tirar do outro o melhor dele. Eu acho que a questão de ter sempre que ter aberto portas, nunca a vida foi fácil. Sempre houve um estigma, ou por ser jornalista, porque também era final de ditadura ali, né? Eu lembro, eu participei de Direta Já, estava na escola, cara pintada, tudo isso. Peguei bem o finalzinho, mas eu peguei essa fase ali em 84, 85, eu estava na escola. Então, ser jornalista naquele momento era algo muito preocupante. Os jornalistas estavam no porão do DOPS, então existia, querendo ou não, essa preocupação, por exemplo, dos meus pais. Meus pais falaram, ok, depois de muito tempo, de muita discussão, ok, você vai fazer jornalismo, mas não na PUC, tá? Na PUC não. Tá bom, então vou fazer. Então, né, ultrapassar essa barreira do jornalismo, depois ultrapassar a barreira do jornalismo de beleza, sendo que, por exemplo, a Cláudia vinha de um período ali, você falou do Casablanca, de Madonna, Michael Jackson, do pop, né? O pop estourando, assim, mas, acima de tudo, era um início do feminismo que a gente conhece hoje, né? Então, as revistas estavam, e principalmente a revista Cláudia, nos 10 anos anteriores, falava abertamente sobre questões relacionadas a divórcio, a pressão marital, a mulher no mercado de trabalho. A nova que eu trabalhei, a revista nova que eu trabalhei, embora ela tenha, né, hoje Cosmopolitan, mas naquela época ela tinha muito forte a questão da liberdade sexual, mas ela empurrava muito a mulher para o mercado de trabalho. A parte aparente da revista era o lado sexual, mas por trás estava, seja a mulher que você quer ser, seja a dona do seu nariz. Inclusive com direito de, se quiser, você não precisa ter filhos. Inclusive que é sim. um dos grandes tabus, continua ainda sendo, né? Mas, nossa, as pessoas, quem não viveu essa época nem pode imaginar o que era isso nos anos 90. A gente vive o que você falou agora há pouquinho, né? A gente vive o risco inverso, né? De repente, a pirâmide se inverter de tal forma que a gente tem uma sociedade como a do Japão hoje em dia, ou da Itália há 10, 15 anos atrás, que simplesmente italianas pararam de ter filho, e isso acabou levando a um envelhecimento bastante drástico da população italiana. Né, e aí o mercado sofre, né? Hoje a Itália está começando a se recuperar. Hoje você vê uma geração que tem mais filhos. Japão, a mesma coisa, uma população que envelheceu muito, e aí você não tem um consumo tão ativo quanto necessário para a economia do país. Então, a gente sofre, eu acho, que esse risco, né? Mas se a gente souber olhar com bons olhos e souber transformar e não deixar também a população 50 a mais no grupo de não consumidores, né? Se a gente souber trazer esse público para essa visão consumidora, vai ser muito legal, vai ser muito importante. Gillian, de jornalista que não gostaria de ser perseguida por pressão dos pais, depois a consultora
e atualmente também estando como conselheira consultiva? Porque eu digo o verbo, né, estar e não ser, porque a gente está, né? Está como executiva, está como conselheira, está como mentora, está como palestrante. E aqui eu trago uma provocação, mas também um ensinamento para quem nos acompanha aqui por meio dos canais. Porque uma fase muito difícil para muitos profissionais, principalmente 2020 em frente, onde é que foi o prego no caixão, a pandemia na carreira de muitos, que achavam que aquilo era segurança ou que tinham estabilidade dentro de organizações e que tiveram que estar aí num processo de se transformarem. Como é que você lidou com a sua transição de carreira? Por causa que é um período de ansiedade, angústia, aflição para muitos. Mas você foi armando paraquedas antes de saltar da aeronave, ou o negócio foi assim, recebi uma puxada de tapete e tive que, olha, se vira nos 30? Eu tive essa situação de puxada de tapete, sim, tá? Mas eu não estava absolutamente despreparada, porque eu nunca tive uma única carreira. Eu sempre... Tinha um ecossistema Eu sempre montado. atuei em várias áreas. Então, muito novinha ali, com 24 anos, eu comecei a empreender em paralelo à minha carreira de jornalismo, Vendendo por Avon. exemplo. Não. Esse tinha sido. Eu abri uma escola de inglês, porque antes de entrar em jornalismo, eu tinha trabalhado como professora de inglês, eu trabalhei 10 anos Eu vi com no seu isso. LinkedIn, é verdade, tem lá o histórico. E aí, depois eu abri uma escola de inglês que, curiosamente, ela já era bem futurista naquela época, lá, 2000, eu tinha 24 anos, sei lá, comecinho da década de 90, a gente propunha a vivência dentro de um ambiente inglês. Foi uma escola bem inovadora naquela época, né? Foi o auge, até o começo dos anos 2000, o auge das escolas de inglês no Brasil. CCAA, Wizard, Wisdom, exatamente, Yazigi. Todas abriram nessa época. Flávio Augusto, né, foi a grande alavancagem dele dentro desse negócio. Mas o que deu errado? Não, na verdade, eu acho que a questão ali, nessa minha primeira experiência como empreendedora, foi muito mais de insatisfação pessoal minha. Então, hoje eu acho que eu estou fazendo algo que me completa totalmente. Mas eu sempre estou procurando outras coisas. Então, eu fazia jornalismo e empreendi ao mesmo tempo. Depois, eu montei algumas franquias no segmento de alimentação. Depois, eu tive uma agência... licenciei uma marca internacional de comunicação italiana. Eu sempre fiz 2, 3 atividades ao mesmo tempo. Então, quando aconteceu de eu enfrentar uma situação difícil eu senti como se tivessem puxado o meu tapete. Eu não sei se puxaram, tá, Ricardo? Eu não vou falar, porque eu acho que é mais uma percepção unilateral, mas eu tinha opção. Eu nunca estava atuando em uma única frente, como agora. Eu estou em conselho, mas eu tenho uma empresa de consultoria que oferece estudos de tendência para a indústria de cosméticos. Eu tenho uma outra agência que faz e-books e sites institucionais. Quer dizer, tem o fato de eu ter que me desdobrar em 3, mas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho uma opção. Eu acho que isso tem muito a ver comigo, com a minha personalidade, com o fato de eu ser uma pessoa empreendedora e um tanto incansável. Durmo pouco, então sobra hora demais, meus filhos já são crescidos, não moram há muito tempo comigo, então eu tenho tempo para estar sempre pensando em algo novo, né? Mas eu não acho que que isso é para qualquer um. Eu acho que é para algumas pessoas mais inquietas. Eu não sei como seria se eu não fosse inquieta e eu
me sentisse com o tapete sendo puxado, sabe? Porque eu sempre tive um calço. Agora, falando em tapete sendo puxado, por vezes tem muita gente que diz que o pior dia da sua vida foi quando isso aconteceu na sua profissão. Só que a gente vai ficando mais velho e vai vendo que a profissão ela tem um peso, mas não é sinônimo da vida. E que a vida é um guarda-chuva maior do que, né, aquilo que estava acontecendo. Qual foi o dia mais difícil que você teve na sua vida até hoje? O dia mais difícil foi, de fato, esse dia profissional, tá? Profissional mesmo. O que aconteceu? Foi o dia que eu fui desligada de uma empresa. Eu era uma empreendedora dentro da empresa. Eu tinha criado uma série de produtos ali internamente. Uma editora de porte médio. E a gente fazia diversas revistas. E eu tinha criado muitos produtos ali dentro. Esse dia foi muito difícil, mas de alguma forma eu conduzi para que acontecesse, porque em algum momento eu comecei a achar que a empresa queria algo que era diferente do que eu queria. Então, eu fui sim afastada, mas eu causei isso, foi muito dolorido. Mas eu sei que eu tive a minha participação porque eu podia ter ido para o lado que a empresa queria e eu não fui, né? E aí, de novo, é questão de escolhas. A nossa vida é inteira feita disso. Eu falo, outro dia muito difícil, o dia que eu me divorciei depois de 24 anos de casado, extremamente difícil. Não o dia que eu me divorciei, mas o dia da ruptura. Mas eu olho para trás hoje e eu vejo o quanto eu construí, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, depois de tudo isso. E aí, tem uma coisa que eu acho muito interessante de colocar, que quem tem filhos consegue balizar um pouco esses insucessos pelos filhos. Porque eu sou muito contra essa coisa de projetar nos filhos o seu sucesso. Óbvio, não é isso que a gente quer, mas olhar para trás, depois de ter tido um enorme insucesso, que é um casamento desfeito, e ver seus filhos bem, é muito legal. Tendo empreendido em vários negócios e eventualmente quebrado, e sabendo quanto dói quebrar, e hoje ver minha filha empreendendo, que minha filha hoje tem uma marca de joias, que são essas que eu estou usando, é muito legal. Você percebe que, às vezes, a semente está onde você nem imagina. Você está pensando que você está fazendo uma hortinha para você, mas você está espalhando sementes, sabe-se lá para onde. Entende? Eu dei como exemplo aí as sementes que respingaram nos meus filhos ou na minha filha, mas sei lá onde mais respingaram sementes nessa história toda, né? Pessoas que passaram pela minha vida e, de repente, de alguma forma, ouviram alguma coisa que eu disse no meu pior momento. E teve alguma fase que você acredita assim que, poxa, Dom Bosco, aquela época eu fui distraída na minha carreira, algumas coisas passaram e só depois eu percebi e que hoje em dia, com a maturidade, eu não voltaria? Ou muitas vezes que, como líder, eu aconselho meus filhos ou mesmo as pessoas dentro das empresas a qual estou como conselheira? Ricardo, eu acho que eu fui uma chefe bem tóxica. Eu acho mesmo? que foi uma líder bem tóxica. Isso dá um título de uma palestra para lá de engajador, hein? Como não ser a líder tóxica? Essa época da empresa de porte médio, essa editora de revistas de porte médio, eu tinha uma responsabilidade absurda. Só que a gente também não sabia direito que era tóxico. Sim. É fácil hoje a gente olhar e tudo que a gente fazia, ou as pessoas nos julgarem no sentido de que, nossa, mas isso era discriminatório, nossa, mas isso era tóxico. O parâmetro está no nosso olhar de hoje, né? É muito fácil criticar o passado, vivendo, claro, numa época totalmente distinta, socialmente, economicamente.
Sim. Lógico que você nunca é uma líder tóxica ou uma chefe tóxica para todas as pessoas que estão trabalhando com você, mas para algumas especificamente, e eu tenho muito claro para mim com quem não funcionou, eu fui essa pessoa muito prejudicial, e prejudicial para mim também, porque eu acho que é sempre sentido Laicar. duplo, né? Mas o aprendizado que eu tive com essas situações é que, primeiro, você não contrata talento, você contrata caráter. Você não contrata técnica, você contrata pessoas que têm boa vontade, disponibilidade, ânimo de fazer as coisas acontecerem. Esquece a técnica, esquece hard skills, né? Esse é um ponto muito forte, por exemplo, em conselho hoje. Quando eu entro numa sala de conselho, eu procuro passar essa minha experiência. Não adianta você ter a pessoa mais técnica na sua equipe se ela tá minando os relacionamentos internamente. Esquece, manda embora essa pessoa. Então, esse foi um aprendizado muito importante para mim. Eu tinha uma profissional na minha equipe que, com certeza, era uma das melhores jornalistas que eu conheci na minha vida, mas eu tinha que ter demitido. Ela podia ser excepcional, mas ela não construía. Estava infestando. Exatamente. Ela não construía, ela destruía relacionamentos e destruía o propósito daquele time em fazer alguma coisa legal. Gillian, que aula, né? E poucas pessoas aqui nessa mesa, e geralmente falo com grande parte da minha rede de relacionamento, entre mentorados e lá vai, mas muitos são executivos, empreendedores ou conselheiros. Poucos, por vezes, têm a coragem de falar, olha, eu fui um líder ou uma líder tóxico ou tóxica. Porque hoje em dia é quase que um tabu com relação a isso. Ou seja, todo mundo quer passar uma imagem de que foi a imagem e semelhança de Deus, ou seja, a perfeição que a gente falava lá no começo, por toda a carreira. Mas não é bem assim. Mas aí você tem que, de fato, contar com o seu crescimento espiritual. E tô falando... A palavra certa é de verdade espiritual e não religioso. Eu tô falando de uma questão de alma. Quando as coisas ruíram na minha vida, e coincidentemente elas aconteceram ao mesmo tempo, eu citei o meu divórcio, eu citei essa saída, né, de uma empresa onde eu era uma profissional muito respeitada e muito reconhecida também dentro do mercado. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, e aí eu fui para terapia, eu fui estudar cabala, eu fui buscar artifícios, ferramentas para me entender como pessoa, né? E para buscar uma maturidade emocional que pudesse fazer com que eu sentasse aqui hoje e falasse, eu não sou mais, eu reconheço, porque isso faz parte de quem eu sou. E se aquilo não tivesse acontecido, Ricardo, eu não teria buscado essas ferramentas para me tornar uma pessoa melhor hoje. Qual a ferramenta que mais marcou dentro desse processo aí de autoconhecimento? É o autoconhecimento mesmo. Eu faço terapia já há bastante tempo, e eu acho que isso não se esgota. Por sinal, no ambiente de conselheiros, né? Eu sou presidente de uma associação chamada Conselheiros Trends Innovation, que é um grupo de 120 conselheiros com visão de futuro, tendência e inovação. Ricardo está com a gente, faz parte desse time diferenciado de 120 conselheiros. Mas, como presidente, eu tomei para esse ano o compromisso de oferecer aos nossos associados eventos que promovam soft skills e não hard skills.
a gente pode nem perceber, mas ao longo de uma carreira de 20 ou 30 anos como empreendedores ou executivos ou consultores, a gente já tem as hard skills necessárias. Mas o que Soft está skill, ferrado é a cabeça. soft skill a gente tem que desenvolver. Isso é. Então, como ferramenta, vou te falar, autoconhecimento, a terapia para mim é muito importante. Ter estudado um pouquinho de cabala, para mim foi muito legal. Eu fiz centro de cabala, o mesmo da Madonna, que eu acho super importante falar, que é o mesmo que ela fez por um tempo, porque eu sou fã dela, então vale falar. Mas, assim, se aproximar de um lado um pouco mais esotérico, um pouco mais espiritual, que traz uma compreensão de qual é o propósito da sua alma. Eu hoje entendo que o propósito da minha alma é ajudar as pessoas. E por isso que eu estou como presidente numa associação e trabalho como voluntária, e a quantidade de horas que eu dedico a isso deve ultrapassar 30 por semana, ou seja, eu poderia ter uma terceira profissão aí, né? Aliás, 4, porque eu já toco 3 empresas. Então, a dedicação é muito grande, mas porque eu sinto que, de verdade, eu preciso, né, como alma, eu preciso me dedicar a outras pessoas. Isso faz sentido para mim. Se eu estiver fazendo alguma coisa por dinheiro, não vai funcionar tão bem quanto funciona no sentido de ajudar pessoas. Então, eu acho que se eu puder citar 2 ferramentas, né, são essas 2. A terapia, que me leva ao autoconhecimento, e essa conexão com a minha alma, que eu particularmente consegui fazendo alguns cursos de cabala. Gillian, tá lendo algum livro agora? Ou tem 2, 3 na beirada na cabeceira da cama ali, parados? Eu tô lendo um livro muito interessante, mas eu não tenho certeza se eu vou saber o nome completo dele. Mas chama Eufrásia, a parte que eu lembro do título. Por que tá lendo ele? Lindo. Porque eu entrei faz bastante pouco tempo. Eu entrei há pouco tempo para a Sororité, que é uma comunidade de mulheres investidoras anjo, só mulheres, e que investem em startups de mulheres em primeiro estágio. E... O vertical do vertical. Exatamente, o vertical do vertical. Falou 3 camadas aqui. Isso. E... Porque é isso, eu acredito demais no empreendedorismo. Eu acredito demais no empreendedorismo feminino. Eu acho muito importante você dar força para as mulheres que querem criar empresas e ajudar outras mulheres, né, a construir uma sociedade mais igualitária. Mas esse livro especificamente fala sobre a primeira mulher investidora no Brasil. Isso lá no período do Império. E é bastante interessante porque ela era uma investidora da Bolsa, mas em Paris, porque no Brasil era proibido que mulheres investissem, a menos que investissem via seu marido, e ela não era casada. Eu tô adorando esse livro. Parece muito tempo, mas esses absurdos fazem apenas 100 anos, 200 anos. Exatamente. Como a pessoa que eu convidei para minha defesa de tese, né, que falou, não, pessoas mais simples jamais vão dar preferência, né, dar espaço para a beleza. Faz um corte desse podcast e manda para ela de presente. Olha, em agradecimento. Mas você sabe, Ricardo, que durante muito, muito tempo eu fiquei muito inconformada, porque foi uma defesa muito difícil ali de dissertação. Só imagino para ela ter falado isso, não veio me destruiu. Não veio um 10 de seguida. Não veio mesmo, ela me destruiu. E eu falo, gente, eu me dediquei tanto a esse mestrado para isso. E depois eu entendi que, de novo, foi outra diversidade na minha vida, mas que construiu coisas muito legais, porque é aí que eu quis pegar forte nessa ideia de como beleza é importante na vida das pessoas.
E algo que mudou a minha vida quando eu me toquei depois de muitos anos e muitas pauladas, mas as pessoas, em grande parte, elas estão cagando pro nosso esforço. É. De alguma maneira, querem saber como é que a gente resolve o problema delas e ainda uma grande parcela desses, se a sua visão for contrária delas, também você não serve. Porque as pessoas, de certa maneira, ouvem, mas não escutam ou não querem que isso aconteça. Eu acho que essas pessoas ainda confirmam aquilo que a gente tá fazendo, sabe? Porque a forma como ela se opõe a você só te dá mais força e só te faz enxergar que aquilo que você acredita tem um espaço, porque não existe tendência sem contra-tendência, né? Não existe realidade, verdade sem a mentira. Você nunca vai saber o que é verdade se você não tiver a mentira ali. Então, o contraponto é fundamental para te colocar, para te manter naquele caminho que você escolheu. Tô vendo a Madonna aí. É. Porque é outra que quebrou, né? Quebrou os paradigmas. Todos. E foi contra ela, Marilyn, Michael Sim. Jackson, falávamos. Sim. Pessoas que foram marcas pessoais marcantes que transformaram gerações. E o interessante... Goste ou não. Sim, e o interessante de Madonna, se você pegá-la como uma adolescente ali de 20 anos, você vai ver que ela quebrava paradigmas naquele momento, aos 30, aos 40, e agora ela tem mais de 60, ela de novo levanta mais uma bandeira, que é a da longevidade, que é o direito que ela tem de subir no palco, fazer o que ela quiser, com a idade que ela tem. Eu acho que é muito inspirador, né? Pessoas assim nos ela inspiram toca o terror. Muito. É isso. Gillian, para a gente encerrar, e grande parte dos meus convidados, eu deixo aqui já a liberdade para que eles encerrem e não eu. Olha só que interessante. Pegadinha, vamos dizer assim. Não, mas existe alguma frase, algum pensamento que você gosta e que você pode deixar aqui na sua câmera fechada de uma inspiração para quem está nos escutando? Por exemplo, eu gosto muito de uma frase do Walt Disney, que diz o seguinte: eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Existe alguma frase que você leva como quase como um mantra? Se não tiver frase, aí eu tenho uma ideia. Eu não estou lembrando de nenhuma. Então vamos fazer o seguinte: o mercado de conselheiras, né, no feminino aqui, conselheiras, ainda carece de ótimos nomes. Ainda o volume é muito pequeno, né, e a gente precisa dessa diversidade de conhecimento. Então, na sua câmera fechada, faz um convite para quem ainda está naquela, em cima do muro. Ah, mas será que eu tenho capacidade para tal? Dá um incentivo para a gente fechar esse episódio? Porque você passou por essa jornada. Eu hoje estou numa fase completamente diferente da minha vida. Estou conselheira numa empresa e vejo a importância de ter mulheres nessas posições de conselho. Faço parte de 2 grupos de diversidade em conselho e acredito que quanto mais mulheres a gente tiver na gestão das empresas, na liderança das empresas, em conselhos, mais a gente vai conseguir tocar o lado que não é oficial das empresas, que são as pessoas, né? Se pensa muito pouco sobre pessoas e quem dá espaço de verdade para pessoas são as mulheres. Homens estão muito voltados para os processos, para os resultados, mas a mulher sempre consegue ouvir de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente. E a gente tem visto, é fato, que empresas que têm mulheres em conselho performam melhor, obtém maiores resultados. E por isso, eu quero cada vez mais trazer mulheres para essa realidade e gostaria de fazer convite para mulheres que hoje pensam em uma nova fase da sua vida profissional, para que conheçam a Conselheiros Trends Innovation, que é onde, né, hoje eu atuo como
presidente, promovendo a educação continuada desses conselheiros, mas eu quero convidar mais mulheres a se engajarem e nos conhecerem para que possam modificar a forma como essas empresas estão lidando com diversidade, com a realidade ambiental, as dificuldades climáticas e possam fazer a diferença de alguma forma.